No mundo de Re:Zero, Subaru, mesmo sendo o protagonista da história, não é o mais forte personagem de lá. Ele não tem talento mágico natural, não possui bênção divina e também não é um espadachim nem possui linhagem especial. O que ele tem é apenas o retorno pela morte, um poder extremamente quebrado, mas que não ajuda em um combate direto. Agora imagina o seguinte cenário: e se Subaru, além do retorno pela morte, também tivesse a técnica das 10 sombras de Jujutsu Kaisen, pertencentes a Megumi Fushiguro? Ou seja, além de poder voltar no tempo, ele teria acesso a invocações poderosas, estratégia tática real e potencial destrutivo imenso. Isso mudaria completamente o equilíbrio da história. E hoje a gente vai analisar arco por arco do que aconteceria se Subaru possuísse as 10 sombras de Jujutsu Kaisen. Primeiro precisamos adaptar. As 10 sombras não seriam energia amaldiçoada entre aspas em Re:Zero. Elas funcionariam como uma técnica espiritual hereditária baseada em contratos com entidades sombrias alimentadas por mana do portão do próprio usuário. O Subaru já tem afinidade com magia Yin. Um exemplo disso é o Shamaki, que envolve já a magia ali, né, de escuridão e distorção. Ou seja, narrativamente faz um sentido absurdo ele despertar uma técnica baseada em sombras, mesmo que aqui não seja hereditário, né? Mas vamos dizer que essa também mexeu uns pauzinhos aí, afinal de contas, pro Subaru já ter o retorno pela morte, né? Por que não ele também possui essa técnica das 10 sombras para se defender? Então o Subaru foi transportado para o mundo e não nasceu lá como foi na obra original, mas possuindo aqui essas duas habilidades, o retorno pela morte e as 10 sombras. Mas tem um detalhe importante aqui que pode causar ainda assim grandes problemas pro Subaru. Subaru possui um portão fraco, então no começo ele não conseguiria sustentar invocações grandes por muito tempo. Isso mantém coerência narrativa também. Afinal, se ele já pudesse invocar criaturas como o próprio Mahoraga, não teria a menor graça e nem faria sentido algum para essa história, nem mesmo considerando que isso é um IC. E antes de mais nada, para quem não conhece as 10 sombras, eu vou dar uma resumida rápida aqui, mas se quiserem um vídeo só explicando cada uma delas, comenta aí já que eu faço um vídeo no futuro, belezinha? Bom, as 10 sombras em sua essência se consistem em, primeiro, cães divinos, o branco e o preto. Segundo, Nue. Terceiro, sapo, ou também conhecido como Gama. 4, grande serpente ou Orochi. Quinto, elefante máximo. Sexto, fuga dos coelhos. Sétimo, cervo circular. Oitavo, touro perfurante. Nono, besta fundida Agito, ou uma outra aí que não foi mostrada, mas enfim, falo no outro vídeo. E por último, Mahoraga. E agora que vocês já conhecem todas as 10 sombras, vamos de fato aí começar analisando os arcos de Re:Zero com o Subaru possuindo as 10 sombras. Sem as 10 sombras, Subaru morre várias vezes tentando entender o que está acontecendo, como já vimos na história original. Originalmente, Subaru é completamente indefeso contra a Elsa, mas com as 10 sombras aqui, ele teria acesso a poder ter invocações de reconhecimento, usar os cães divinos como distração, poderia até mesmo testar estratégias antes da luta final usando o retorno pela morte. Então o resultado mais provável é que ainda assim ele morreria. Mas apenas algumas vezes aqui. Ou seja, ele morreria menos e perceberia muito mais cedo que a Elsa é absurda em combate corpo a corpo, garantindo ele uma vantagem por usar suas invocações a longa distância. Então ele não venceria sozinho, mas poderia atrasar a Elsa o suficiente para o Reinhard chegar sem depender totalmente da sorte aqui. Aqui as 10 sombras fariam muita diferença. No original, Subaru morre tentando entender quem tá amaldiçoando ele, de onde vem os Majus, como sobreviver à suspeita da Aren e etc. Mas com as invocações aqui, ele poderia mandar as sombras vigiarem a floresta, detectar a presença das bestas antes e proteger as crianças da vila com invocações defensivas. E aí a mudança principal seria que a Aren veria o Subaru lutando fisicamente para salvar todos. Isso fortalece ainda mais o vínculo entre eles. E principalmente, ele poderia proteger Aren e Aran de forma ativa. E isso mudaria a forma como o Ren enxerga Subaru. E se quiserem chamar de Han também, tudo bem. É só costume mesmo. E assim ela não veria mais o Subaru apenas como alguém determinado, mas incapaz de conquistar seus objetivos. Ela veria alguém que luta de igual para igual, mesmo com pouca experiência e prática de batalha. E isso nos leva pro próximo arco, porque o resto corre normalmente, como na história original. Aqui a mudança é gigantesca. A Baleia Branca é uma criatura que apaga existências da memória. É uma batalha de escala aqui. A Baleia Branca exige coordenação militar, resistência e até um controle de campo absurdo. Mas com as 10 sombras, o Subaru poderia usar suas invocações para proteger os soldados como suporte tático, usar as sombras como suporte e distração aéreas e criar estratégias baseadas nos loops, coordenando melhor assim o exército, e assim ele conseguiria fazer uma diferença gigantesca. Ele não venceria sozinho, claro, mas ele deixaria de ser apenas
apenas um estrategista ali, ele participaria diretamente do combate e de certa forma até bem efetiva, viu? E isso mudaria totalmente sua reputação política a partir desse momento. Mas o ponto mais importante aqui é o Betelgeuse. Contra o arcebispo da preguiça, as sombras poderiam atacar múltiplas mãos invisíveis entre aspas ao mesmo tempo. Mesmo que não enxergasse as mãos diretamente, Subaru poderia testar padrões entre as suas mortes, e o resultado seria que a luta contra o Betelgeuse seria bem mais rápida e menos desesperadora. Mas o Subaru ainda assim precisaria de apoio, afinal de contas ele ainda tá aprendendo a usar seus poderes, e também não tem tanta mana para poder ficar usando a rodo, né? Então ainda assim precisaria de apoio, mas com certeza se viraria bem melhor do que na obra original. E de resto, ocorre tudo normalmente, rapaziada. E nesse arco aqui, as sombras não seriam tão úteis, afinal de contas esse arco é mais psicológico, né? E por isso então as 10 sombras não resolveriam os problemas como o trauma de Subaru, o julgamento das provas e nem o confronto emocional com a Emilia. Mas aqui existe algo interessante: se o Subaru treinasse suas invocações dentro dos loops, ele poderia aperfeiçoar técnicas entre esses resets, assim ficando mais forte, e a Echidna ficaria mais fascinada, dada o gradual avanço que o Subaru conseguiria com a sua técnica, porque o Subaru não só voltaria no tempo, ele também voltaria com habilidades aprimoradas e uma experiência muito maior de como usar as 10 sombras, e isso tornaria ainda mais valioso como objeto de estudo, os levando até... Agora a coisa começa a ficar mais interessante, e aqui o Subaru realmente se beneficiaria. O Subaru normalmente depende de terceiros para derrotar os arcebispos, mas esse arco envolve múltiplos arcebispos, um combate urbano absurdo e uma coordenação em grupo também. Então as 10 sombras seriam perfeitas para esses combates em ambientes mais fechados e urbanos, ataques coordenados, proteção de aliados, ele teria uma defesa ativa também praticamente o tempo todo, e uma capacidade de adaptação após cada morte. E isso, claro, considerando que a mana dele fosse suficiente para manter a defesa ativa pelo máximo de tempo possível. Agora imagina isso com o retorno pela morte. Ele poderia testar uma invocação, morrer e voltar sabendo qual sombra funciona melhor contra qual autoridade. Isso transformaria o Subaru em um dos personagens mais perigosos do mundo de ReZero. Não porque ele é forte ou mais forte que todo mundo, mas porque ele aprenderia rápido demais com suas mortes, se adaptaria a elas, e isso faria voltar e derrotar os oponentes que antes ele não conseguiria de forma alguma. O Subaru deixaria de ser apenas um estrategista e se tornaria basicamente uma peça ativa na linha de frente o tempo todo. E isso seria fantástico de se assistir, afinal de contas, o Subaru praticamente não consegue agir nas cenas de combate, né? O bichinho é feito de trapo, boneco de pano, né, mano? É arrebentado o tempo todo como se fosse saco de pancadas. E aqui não, o Subaru realmente faria diferença, estaria na linha de frente e lutando no campo de igual pra igual. Seria insano isso aí, cara. E já que estamos falando disso, vamos pro próximo arco. Já esse arco aqui, pessoal, ele envolve mais a memória, identidade, conhecimento e tudo mais. Outro arco que as 10 sombras não brilhariam tanto. O Subaru perder memória é devastador, mas aqui tá o detalhe importante. As 10 sombras poderiam funcionar como uma extensão instintiva. Mesmo se lembrar totalmente de si, o Subaru ainda teria uma técnica treinada, reflexos desenvolvidos e uma experiência acumulada nos loops. E isso poderia diminuir o impacto da perda de identidade do próprio Subaru, ajudando ele não somente nas adversidades, mas também a talvez se auto-reconhecer de volta. E seria um momento bem emocionante também, se bem feito. E isso seria bem da hora. Mas de resto, acredito que o arco seguiria normalmente. Ah, e com certeza o Subaru teria uma vantagem muito maior contra o Rei Cavalo faminto lá. E nessa parte aqui também entra um pouco em conflito, porque eu não li muito da Light Novel, então eu não vou conseguir dizer muito. E eu também quero evitar um pouco de spoilers aqui pra galera que também não leu a Light Novel inteira e que parou no arco 5 do anime. Então a partir de agora eu vou dar meio que uma resumida pra não atrapalhar a experiência de ninguém. Mas se quiserem um vídeo depois falando sobre os demais arcos aí, dando spoiler e tudo mais, eu faço, belezinha? Vambora. E bora pro mais esperado que eu sei que vocês querem saber. Aqui a análise precisa ser cuidadosa a partir de agora, rapaziada. Afinal de contas, o Mahoraga, pra quem não conhece, é uma entidade que se adapta a qualquer fenômeno. Eu sei que é meio difícil ninguém conhecer, mas vou detalhar um pouco aqui sobre ele porque é importante vocês entenderem melhor o contexto, tá? Inclusive vi pessoas dizendo que ele se adapta até a existências, ou seja, um conceito que, até o meu ver, é completamente equivocado e hipócrita. Afinal, se alguém existe e ele já se adapta até o próprio controle e conceito da pessoa, por que então ele não teria se adaptado às 10 sombras já e feito com que sua adaptação fosse de fato infinita? Isso faria com que ele fosse indomável contra qualquer ser, e literalmente invencível e virtualmente o mais poderoso de todos. Afinal, seria impossível desinvocar ele e até mesmo para poder derrotar ele. Mas como eu não li Mojuro inteiro e eu só ouvi pessoas falando isso e jogando aos ventos, não dá pra saber se realmente isso acontece ou não, se ele realmente já se adaptou a ter mesmo as 10 sombras do seu portador e não tem como ser desinvocado nem nada assim. Aí eu realmente já não sei, até porque eu não tô lendo Mojuro, então eu também não vou ficar lidando com essas especulações. O que eu vou considerar aqui é uma Mahoraga de Jujutsu Kaisen original e não de
de Modiuro, nem módulo, nem nada assim, até porque eu não vou falar de algo que eu não tô consumindo, né, pessoal? Se vocês quiserem saber especificamente sobre esse Mahoraga, eu posso ir atrás, ler o módulo, mas aí fica para outro vídeo, belezinha? Vamos continuar aí com o Mahoraga de Jujutsu Kaisen, que é o que importa. Esse Mahoraga é aquele que se adapta a ataques e fenômenos lançados contra ele, e se ele sobreviver ou restar algo dele, que se quer uma gota de sangue, por exemplo, ele consegue se adaptar com esse pedacinho, se regenerar, se reestruturar, né, e se tornar adaptável àquele ataque, ou seja, qualquer ataque que venha da mesma forma que aquele, ou melhor, o ataque direcionado a ele, que foi usado para tentar matar ele e fracassou, é automaticamente anulado contra ele, ou seja, ele não recebe dano, ele fica instantaneamente adaptado ao ataque. E se o Subaru tentasse domá-lo cedo, ele morreria várias vezes. Mas diferente do Megumi, o Subaru pode errar infinitamente, e isso garante a ele uma porcentagem, né, uma chance muito maior de sucesso do que a do Megumi. Isso significa que, teoricamente, ele teria mais chances de eventualmente descobrir um método para sobreviver à adaptação do Mahoraga e até talvez conseguir controlar ele ou pelo menos invocar ele sem ter que morrer. Mas aqui entra um pequeno balde de água fria que eu sou obrigado a comentar, pessoal. O Subaru não tem mana, técnica e nem poder nenhum suficiente para derrotar ou domar o Mahoraga de forma decisiva, pessoal. E isso obrigaria ele a ter que utilizar o Mahoraga apenas em casos de vida ou morte, como foi com o Megumi, inclusive arriscando sua própria vida no combate e tendo risco de resetar tudo de novo. Mas se o Subaru conseguisse domar o Mahoraga, vamos imaginar aqui que de alguma forma, pessoal, ele desse algum jeito e isso pudesse acontecer. Isso, claro, sem que o Mahoraga se adaptasse até o conceito de retorno através da morte, que daí, né, já seria realmente um caso que, pô, o Subaru não teria nem o que fazer, mano. O moleque ia morrer definitivamente, aí acaba a história e aí já ia virar um comparativo de Mahoraga versus o mundo de ReZero. Vamos considerar que o Subaru conseguiu realmente controlar o Mahoraga e tá tudo certo. Aí, pessoal, ele teria uma invocação capaz de se adaptar até mesmo a autoridades. E isso colocaria o Subaru num nível absurdamente perigoso e próximo aos maiores monstros de ReZero. E poderia se ajustar a ataques mágicos únicos e evoluir muito, tipo em escala absurda, quase que colossal em batalha. Isso nos leva ao próximo tópico. E essa é a parte mais importante, pessoal. O Subaru sofre porque ele é impotente. Se ele tivesse um poder real desde cedo, ele possivelmente teria muito menos traumas, mas um risco muito maior de se tornar muito mais arrogante. Provavelmente o Subaru ainda morreria muito, mas agora ele teria a sensação de progresso real, não só estratégico, mas físico também, e até mesmo mental, percebendo que ficou mais resiliente, mais forte. Isso poderia acelerar sim sua maturidade, e até muito, na verdade. Ou pior, poderia fazer ele depender demais da força e, bom, acabar se ferrando muito. Mas com tanto poder assim, acho que vocês estão pensando mesmo que eu, né? Vamos falar sobre o Reinhard. E bom, respondendo essa pergunta, sim, Reinhard ainda teria proteção divina absurda e bênção pra tudo que é fenômeno. Mas o Subaru deixaria de ser um personagem frágil. Ele se tornaria um invocador tático, um comandante de campo, um mago de alto risco e com retorno pela morte. Mas as 10 sombras, o Subaru não seria o mais forte mesmo assim. Mas com certeza ele seria o mais difícil de se eliminar permanentemente. Se Subaru tivesse as 10 sombras, ReZero deixaria de ser apenas uma história de sofrimento psicológico e viraria também uma história de evolução de poder e um desenvolvimento absurdo de um personagem fraco que se tornou forte. Mas aí teria aquele clássico risco de virar um Power Fantasy, o que sinceramente deixaria a obra bem paia, porque Power Fantasy, na minha opinião, é um gênero bem tosco. Mas com as 10 sombras, o Subaru, bom, ele continuaria morrendo, mas morreria menos. Ele não seria o mais forte, o que também já é bem legal. E agora com cada morte dele, isso traria não só informação, agora ele evoluiria fisicamente, não apenas mentalmente. Ele deixaria de ser um símbolo de sofrimento puro e traria também aperfeiçoamento técnico. E assim o Subaru deixaria de ser o garoto que depende de todos os outros para tudo que é feito na obra e se tornaria uma ameaça real para o culto das bruxas. E mesmo que não pudesse derrotar o Reinhard, bom, não precisaria, né? De qualquer forma, ele se tornaria um híbrido de combate juntando estratégia, as invocações das 10 sombras e com o loop temporal, bom, seria incrível de se ver. Apesar de que ele ainda não superaria o Reinhard, ele seria facilmente um dos personagens mais imprevisíveis do mundo. E um dos mais versáteis também, de certa forma. Inclusive, comenta aí se vocês querem um vídeo analisando caso o Subaru fosse um feiticeiro em Jujutsu Kaisen, ou um mago em Frieren, quais seriam as habilidades dele e tudo mais. Mas no geral é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês aí a entenderem um pouco melhor desse what if de como seria o Subaru, vi que tinha muita gente pedindo. Então, tá aí, caso o Subaru tivesse as 10 sombras. Qualquer outra sugestão de vídeo, deixa nos comentários. Se quiser comentar sua opinião ou discutir, debater de forma argumentativa, comenta, mas sempre mantendo respeito. Qualquer comentário minimamente ofensivo será apagado. Agora a gente tem os membros aí, então se você quiser se tornar membro do canal pra ajudar aí, beleza? É bem baratinho, vai estar ajudando demais, faz muita diferença, você vai receber diversos outros benefícios. Acesse os links aí na descrição, se você comprar qualquer produto, sem nenhum custo adicional, vai estar me ajudando muito, belezinha? E é isso, pessoal, tamo junto, bebam água, ajeitei a postura de vocês, fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.